Olá, estamos aqui para fazer uma análise ao Downforce, corrida de alto risco. Este jogo foi editado pela Mebo para este Natal e é um jogo originalmente de Wolfgang Kramer. E é um jogo que tem uma história até mais ou menos interessante. Wolfgang Kramer é conhecido no mundo dos jogos por vários jogos, como o Tikal ou o El Grande. E este jogo foi feito inicialmente em 2017 pela Restoration Games, que é uma editora que pega em jogos dos anos 70, 80, 90, que não tenham sido editados há pelo menos 10 anos, e faz uma edição remaster de uma edição mais adaptada aos tempos correntes de vários jogos. Está agora a ter bastante sucesso com o Fireball Island, e foi isso que eles fizeram com este jogo, porque inicialmente este jogo foi editado em 96 com o nome Top Race, e anteriormente esse já era uma reedição de um jogo original de 85 chamado Formula 1. Neste jogo vamos tomar o papel de donos de uma equipa de Fórmula 1 e, no entanto, o objetivo do jogo não é tanto que a nossa equipa chegue só em primeiro. O objetivo do jogo é fazer dinheiro, é o bling-a-ling, o viu-metal, o balamba-lamba, o dá-me dinheiro. Quem tiver a maior quantidade de dinheiro no final do jogo, ganha. Quem não tiver, chora. E no fundo é isso. E a forma de fazer dinheiro não se prende apenas com a prestação dos nossos carros, mas também há uma componente de apostas em que se pode apostar em vários pontos do jogo. Podemos fazer uma aposta secreta qual será o carro que ficará bem classificado e daí obter algum rendimento no final do jogo. Estão intrigados? Então vamos ver como se joga. A primeira coisa a fazer em Downforce é escolher o lado do tabuleiro que se quer utilizar na partida. Existem dois na caixa, a Marina e o Rio, por norma, é ligeiramente mais acessível e possivelmente será o melhor para uma das primeiras partidas. A segunda coisa é distribuir os carros aleatoriamente pelos locais de início no tabuleiro, marcados por setas perto da linha de partida. Baralham-se então todas as cartas de velocidade e retiram-se as cartas com o valor 8 e guardam-se numa pilha, e as restantes cartas distribuem-se por todos os jogadores, de forma a que todos tenham um igual número de cartas. A forma como esta distribuição é feita é consoante o número de jogadores na partida, e as regras específicas podem ser encontradas no manual do jogo. Cada jogador recebe também uma folha de pontuação individual para fazer as suas marcações do que vai fazer ao longo do jogo. Baralham-se então as cartas de valor 8 e forma-se uma pilha com as cartas viradas para baixo, e também as cartas de potência, e forma-se uma segunda pilha ao lado da primeira. As cartas de potência são possíveis habilidades que cada jogador pode comprar com os seus pilotos e que pode utilizar ao longo do jogo. E começa então a fase de leilão, com estas duas pilhas de cartas uma ao lado da outra. Antes de começar o leilão, cada jogador deve olhar para as cartas que lhe calharam na mão, as cartas de velocidade que foram distribuídas antes, e ver, olhando para os valores de cada uma das cartas, quais são as cores que são mais interessantes de comprar, se haverá carros que são mais vantajosos e conseguem naturalmente fazê-los andar mais, ou se haverão carros que não conseguem fazer nada com eles e então podem passar e nem sequer licitar no leilão. E então o leilão propriamente dito começa quando se revela a primeira carta de cada uma das pilhas, a carta das pilhas de cartas com o valor número 8 e a carta da pilha das cartas de potência, e esse formará o primeiro par em leilão, um piloto e uma habilidade. Para licitar, os jogadores vão selecionar uma carta da sua mão para indicar quantos milhões querem pagar por aquela dupla de piloto e habilidade. Cada carta de velocidade na sua mão tem várias linhas em cima com um valor numérico. É o valor ao lado da cor do carro que está a ser leiloado que será a quantidade de milhões que cada jogador quer investir nesta combinação de piloto e habilidade. Quem tiver um número maior ganha o piloto, mas tem de pagar o que investiu no leilão. Se houver um empate no número do piloto daquela cor em mais de uma carta, a carta com mais linhas de carros ganha. Se continuarem empatados, a carta que tiver menor número de jokers, de linhas a dizer joker, ganha. Faz-se este procedimento para todos os carros e habilidades, portanto um par de cada vez, e os valores pagos devem ser anotados na folha do jogador e serão deduzidos da sua pontuação final, porque foi um investimento que se fez, a empresa do jogador que fez naqueles determinados carros para os levar à corrida. Portanto, a licitação tem de ser feita com algum cuidado, porque podemos estar a gerar pontos negativos que nos vão penalizar bastante no final do jogo. Os jogadores que ganhem mais do que um leilão terão também ganho mais do que uma carta de potência, portanto as cartas de habilidade dos condutores, e para fins de jogo terão de escolher apenas uma, não podem ficar com mais do que uma habilidade especial, e as que não escolherem são devolvidas à caixa e não terão qualquer papel no resto do jogo.
Durante o leilão, as cartas que são usadas para licitar os vários pares de piloto e habilidade que são expostos na mesa, no fim do leilão e de se apurar quem é o vencedor, voltam para a mão inicial. Portanto, não é um jogo de gastar cartas para comprar pilotos, é mais fazer uma licitação e a carta, tenha tido sucesso ou não, volta para a nossa mão. As cartas de valor 8 que foram leiloadas ou utilizadas para definir que carro é que estava a ser leiloado a cada ponto, são então adicionadas aos baralhos na mão dos donos, dos que licitaram e que ganharam o leilão de cada um deles. Cada jogador ganha também uma placa de piloto para que seja bem visível quem é o dono de cada carro. Começando pelo jogador que compra o carro na pole position, portanto a posição marcada com o número 1 na linha de partida, esse jogador vai escolher uma carta da sua mão e vai jogá-la. Essa carta é revelada para todos os jogadores e então o jogador que a jogou vai então resolvê-la de cima para baixo, portanto as linhas do topo para as linhas inferiores e movendo os carros da cor que lá vem especificada, o número de casas que lá vem marcado. Os carros são sempre movidos para a frente ou na diagonal, mas sempre com um sentido de progressão, nunca lateralmente no mesmo espaço. E o movimento deve ser feito até que a totalidade dos espaços descritos na carta sejam cumpridos ou haja algum impedimento, como haver outros carros na pista que não o deixem passar, visto que não podem estar dois carros no mesmo espaço. Se encontrarem estreitamente na pista ou um garrafão, e vão haver vários em qualquer uma delas, e todos os espaços à sua frente estiverem ocupados por outros carros, o veículo para no espaço imediatamente atrás e perde os restantes pontos de movimento que poderia ter ganho nessa carta. Isto pode ser utilizado de uma forma tática de formas muito interessantes. Algumas cartas vão ter linhas de cor branca com a designação de Joker. Estas linhas permitem que se mova um carro à escolha do jogador que jogou a carta, desde que não seja uma das cores que já vêm averbadas na carta, tanto antes ou depois. Existem algumas habilidades que põem alterações nesta regra e que permitem usar os jokers como uma adenda a outros carros que já foram movimentados com a mesma carta, mas, por norma, salvo se têm esta habilidade, não podem fazer um movimento duplo de um carro. Têm de escolher um carro que não esteja presente na carta. E assim vamos procedendo no sentido dos conteiros do relógio. Cada jogador, à sua vez, escolhe uma carta da sua mão e resolve os movimentos conforme lá vem indicado, de forma que achar mais conveniente para a sua estratégia. No entanto, há na pista 3 linhas amarelas, em qualquer uma das pistas presentes na caixa, e assim que um carro atravessa uma dessas linhas, todos os jogadores param para apostar no carro que acham que será o vencedor. Cada jogador deverá anotar em segredo na sua folha de pontuação que carro acham que ficará em primeiro lugar, e irão fazê-lo em 3 alturas ao longo da corrida, cada vez que o primeiro carro cruzar uma das linhas amarelas. No final do jogo, se tiverem previsto um carro que tenha tido uma boa prestação é ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, irão ganhar algum dinheiro por terem feito uma boa aposta. E assim se vai resolvendo a corrida, até que todos os carros tenham chegado à meta, ou até que se acabem as cartas nas mãos dos jogadores e se calhar um ou outro carro fica a meio da corrida, sem conseguir chegar ao fim. A pontuação final é calculada por se somar os prémios de jogo, consoante as posições em que os carros de cada uma das equipas acabaram a corrida, e os valores ganhos nas apostas, caso os nossos palpites tenham sido certeiros. O valor ganho nas apostas varia consoante as apostas tenham sido feitas na primeira, segunda ou terceira linha. Portanto, quanto mais cedo se apostar nos carros que tiveram boa prestação, mais dinheiro se vai ganhar com a boa prestação desses carros. Isto faz sentido, dado que quanto mais à frente na corrida formos fazendo as apostas, mais informação vamos ter se algum carro se está a destacar, se algum carro está a ficar para trás e, portanto, faz sentido que se ganhe menos dinheiro. Uma nota final. As cartas de potência têm muitas regras que darão poderes especiais a cada um dos jogadores que as tiverem comprado, que muitas vezes se sobrepõem às regras do jogo. Por motivos de simplicidade não as vamos cobrir uma a uma, mas fica aqui o aspecto geral delas e qualquer dúvida que possa haver quanto à sua utilização estará descrita no manual de jogo. E assim se joga Downforce. Ora bem, Downforce tem componentes excelentes e é um jogo com um grande fator uau. Na mesa fica muito bonito, tem cores garridas, muita gente que vai passar vai querer ver o que é que se está a passar ali e vai querer interagir e vai chamar a atenção, é um jogo bastante apelativo. No entanto, é um jogo com um tema que de uma forma subjetiva não me interessa minimamente. Nunca liguei grande coisa a desportos de velocidade, e a carros, e a tuning e outras coisas desse género, e confesso que comprei este jogo numa das promoções de época, mais porque até queria comprar o Viral, que está ali em cima,
E tinha alguma curiosidade, porque conhecia o autor, Wolfgang Kramer, e também tinha visto na Board Game Geek que tinha uma cotação muito respeitável para um jogo com mais de 1 ano de idade, tinha 7,5 de cotação, e sinceramente achava que era um jogo que seria para experimentar e possivelmente despachá-lo para alguém no próximo Natal, depois de embrulhado convenientemente. No entanto, é um jogo que não vai sair cá de casa. Em Downforce nota-se o peso da história de ser um jogo que já foi reeditado uma série de vezes nos últimos 30 anos e, portanto, que está mais ou menos bem testado, e as mudanças que fizeram para esta nova edição estão muito bem equilibradas e tem mecânicas muito interessantes. Por um lado, tem o fator leilão, em que iremos tentar gastar o menos possível e ganhar cirurgicamente os carros que nos parecerem mais fáceis de conduzir, com as cartas que nos calharam na mão, e de ter uma boa prestação, e sempre tentando render alguns prémios de jogo para que possamos aumentar a nossa pontuação final. E por outro lado, temos a gestão das próprias cartas na mão, dado que cada uma das cartas vai ter impacto em cada um dos carros na pista e nem todos vão ser nossos. Portanto, vamos ter de criar aqui um puzzle lógico interessante, em que por vezes vamos querer mover o nosso carro e vamos ter de mover outros carros que não queremos que se movam, e tem-se de criar ali um encadeamento do que é que faz sentido usar em cada um dos pontos. E o formato das duas pistas ajuda também um pouco nisto, dado que há alguns garrafões ou estreitamentos na linha, cria ali uma componente estratégica interessante. Vale a pena mover os nossos carros primeiro, para tentar chegar aos garrafões primeiro e depois poder esperar que o nosso carro seja movido por cartas de outros jogadores que querem passar à nossa frente e não podem. Valerá a pena então, se o carro continuar no garrafão, usar cartas que vão dar muito movimento a outros carros que não nos interessam mover, mas que eles não vão a lado nenhum porque estão atrás de nós e não conseguem passar, e então podemos ver livros de cartas que de outra forma nos poderiam penalizar mais à frente no jogo, ou se mais vale deixarmos ficar para trás no início, ou não muito para trás, mas um pouco para trás, para que quando se façam as primeiras apostas se aposte num carro que não é o nosso, para então começarmos a usar as cartas de maior valor e ultrapassarmos esses carros e fazer com que toda a gente tenha uma aposta errada de início e que assim percam uns quantos pontos. Há muito mais profundidade estratégica neste jogo do que pode parecer. Não é só um jogo de empurrar o carrinho e ver o que é que dá, ou rolar um dado e ver onde é que vai parar. Há um encadeamento de ações e de cartas. Às vezes pensar isto se calhar faz mais sentido no início, se calhar eu jogo esta primeiro e a outra depois. Cria um puzzle muito, muito interessante e que eu não estava à espera neste jogo. Pensava que seria um jogo bastante leve. Outro pormenor importante é que também o desenho da pista, as curvas, tal como na vida real, se forem feitas por fora, demoram mais tempo, e isso vê-se também nos espaços. Se as curvas forem feitas rentinho ao eixo da curva, faz-se a curva por um ou dois espacitos. Se for por fora, às vezes tens de fazer 3 ou 4 espaços, o que às vezes também dá algum pormenor tático. Eu posso fazer o carro que eu não quero que ganhe mover-se muitos passos, mas mandá-lo, como se eu controlo para onde é que ele vai durante o meu turno, posso mandá-lo ir dar a volta ao bilhar grande, proverbial. E enquanto os carros que eu quero que cheguem mais à frente, faz a curvinha bem rentinha ao eixo da via. E tudo isso vai criar muito mais que pensar durante o jogo do que eu esperava. Mas sem deixar de ser um jogo muito acessível, muito fácil de explicar e muito fácil de jogar. Penso que é um jogo que pode funcionar como gateway, como uma forma de introduzir novas pessoas ao hobby. Consigo ver com facilidade meter o jogo na mesa com umas cervejas, uns termossos e um grupo de amigos, se calhar com pessoas que nunca jogaram jogos de tabuleiro, conseguirem perceber as mecânicas e achar graça à situação de estar ali, agora andas tu, agora anda este, agora anda o outro. E estou precisamente a pensar fazer uma coisa desse género este Natal com alguns elementos da família e tentar ver quão certo ou errado estou, mas tenho quase certeza que estou certo neste ponto. O preço é à volta dos 30 euros, é bastante razoável, considerando as componentes incluídas. E para os mais entusiastas, fiquem a saber que se foi lançada em Essen mais 2 pistas, que ainda não chegaram ao mercado nacional, tanto quanto sei, mas que trazem novos elementos e novas interações, e há pistas um bocado improváveis, em que há uma cruz, em que as duas partes da pista se cruzam uma com a outra, e uma delas com terreno acidentado, que também cria mais efeitos de podermos pegar nos carros que não queremos que cheguem primeiro e mandá-los para o terreno acidentado, e torna tudo
muito mais desafiante. Como críticas, acho que poderia ter mais habilidades, os pilotos podiam ter mais habilidades, neste momento só têm 6, o que se torna problemático num jogo, por exemplo, a 2 jogadores, em que no próprio manual recomendam que não se use uma das habilidades, porque se torna um bocadinho excessiva. Portanto, seria bom haver uma quantidade mais interessante, para haver alguma variabilidade nas habilidades a que temos acesso em cada jogo. E no fundo é isso, não há muito negativo a dizer. É um jogo que me deixou completamente surpreendido. Se me dissessem há um ano que um dos jogos que mais me iria surpreender este ano era um jogo de corridas de Fórmula 1, eu não ia acreditar. Os meus gostos normalmente são bastante diferentes disso, mais relacionado com os RPGs. E, no entanto, é um jogo muito interessante. Acho que vale a pena. O trabalho da Restoration Games em revitalizar este título está muito bem feito, e a Amiibo Games também está de parabéns pela versão portuguesa. E acho que é um jogo que, se tem gente em casa que gosta de corridas, é uma compra obrigatória. Acho que não há grandes questões. Quem não gosta tanto de corridas como seria o meu caso, talvez comprem-no, mas joguem-no com ele umas primeiras vezes para ganharem o bichinho. E certamente vão passar bons momentos com este menino. Dedos nos dados, com Renato e Rita. Tá bom? Agora estraguei porque eu ri. Não. Vai 1, vai 2, vai 3. Dedos nos dados, com Renato e Rita. A Renato e Rita sou só eu. Senão fica nesse lado. Beijinhos à prima. Saúde e sorte. Vemo-nos por aí. Assim acontece. Tabuleiros. E por hoje é tudo, maltinha. Deem like, ring-a-ling, toquem no sino, dancem a Macarena, e nós agradecemos pelo apoio que nos dão ao canal. Patreon, nosso Patreon é o www.patreon Badajoz à Vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito